bem, meu querido, vamos a mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma meditação neste dia tão maravilhoso que nos concede o Senhor, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Primeiro eu quero trazer para você duas passagens bíblicas e gloriosas, todas duas de Timóteo, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 4. Assim nos diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 2 Timóteo 4 também nos diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Bem, meu querido, como Paulo diz aqui na revelação que lhe foi concedida, o Espírito Santo expressamente diz e fala de coisas do final dos tempos. Estamos tratando coisas concernentes ao final dos tempos. E diz que no final dos tempos apostatarão da fé. Quero esclarecer esse termo, né? Apostatar da fé significa simplesmente que negarão a fé que outrora confessava, voltarão a práticas antigas, deixarão transparecer a sua própria cobiça, o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade. Isto é apostatar da fé, é querer ver o seu nome em destaque, é querer ver o seu nome maior do que o nome do próprio Cristo. Esses são os que estão enquadrados no apostatar da fé. Bem, meu querido, para que você não seja enganado diante de algumas coisas que eu tenho visto e ouvido, subiu ao meu coração apresentar para você algumas narrativas bíblicas. E eu quero começar com você na primeira referência bíblica que fala sobre a vinda do Messias. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, ali está a primeira profecia referente ao advento do Messias ao mundo. Logo assim que o homem e a mulher pecaram, Deus prontamente fez uma promessa de redenção em Cristo Jesus. E Gênesis 3:15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu querido, esta palavra é exclusiva, é muito clara, ela é muito óbvia sobre a questão. Estou lendo a versão revista e atualizada da SBB, e é muito lógica esta versão, e diz: porém inimizade entre ti
e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Claro, está referindo-se aqui Deus falando com a serpente, né? Imagina, claro que não é a serpente, lógico. Deus está usando um símbolo para enquadrar Satanás e o qualifica, o enquadra simbolicamente como uma serpente. Claro que ali no Éden não aconteceu, como dizem alguns totalmente equivocados, uma sessão espírita em que Satanás teve a sua primeira vítima para possuir e foi uma serpente. Isto é um absurdo, desqualificado, degenerado. Isso só pode entrar na cabeça realmente de pessoas que não se preocupam em conhecer a verdade. Ainda tem a concupiscência de dizer que a cobra falou. Misericórdia, misericórdia. Não, são símbolos que Deus dá ali. Ao invés de dizer diretamente que está falando com Satanás, Deus usa o símbolo da astúcia da serpente, da sagacidade, do seu armar-se, do seu intocar-se, do seu dar o bote certeiro. Deus usa isto para simbolicamente referir-se a Satanás. E Lucas 10:19, o Senhor Jesus diz, ide, desde que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Ora, esse pisar serpentes, logicamente não é pisar serpentes naturalmente, é a simbologia da autoridade que Cristo nos dá sobre todas as obras das trevas, como está escrito. Eis que vos dou poder, como está escrito. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e lá Apocalipse vai dizer, foi precipitada a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. A serpente, o diabo e Satanás são três nomes referentes a uma única pessoa. Em Marcos, o Senhor Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão os demônios, falarão as línguas, pegarão nas serpentes. Ora, por favor, que pegar em serpente? Jesus ia vir do céu para nos permitir pegar em serpente. Não, é simbologia da autoridade e domínio que Ele nos dá cabalmente sobre todas as obras das trevas. Eu creio que não há mais dúvida nisto. Mas, voltando para Gênesis 3,15, porque eu quero me prender em Gênesis 3,15, porque eu ouvi um filho do diabo em plena televisão, falando para milhares ou quem sabe milhões de pessoas, e este filho do diabo dizia que aqui Deus estava dizendo para a mulher que agora ia implantar no seu ventre duas sementes, uma benigna e uma maligna. A benigna seria Abel, e os seus descendentes, e a maligna Caim e os seus descendentes. Então, desde então já estava determinado que aqueles que fossem descendentes de Abel herdariam o céu, e os descendentes de Caim iriam para o inferno. Talvez seja como esse filho do diabo estava explicando as coisas desta maneira. Mentiroso, farsante, hipócritas, falsos, pastores de si mesmo, que apacentam-se a si mesmo e não têm coragem para encarar nos olhos um verdadeiro homem de Deus, que vive pela Bíblia. Mas esse ensinamento profano, em putrefação, que sai da boca destes homens, ele dizia isto. Então ele já diz que todos nós nascemos predestinados. Todos nós já somos predestinados, já nascemos ou condenados ao inferno ou para ser salvos. Ou quer dizer, o sacrifício de Jesus não importa em mais nada, já nascemos predestinados. E ao inferno, né? Só se ele está ao inferno predestinado. Bom, então, esclarecendo para você, o Senhor Jesus aqui está dizendo que quando se refere à mulher, porém, inimizade entre a tua descendência e a sua descendência, né? Falando da descendência da mulher e da descendência da serpente, de Satanás. Como assim? Aqueles que se dão ao mal. Esse Jesus chamou
certa vez ali no palco de Jerusalém, chamou aqueles homens dizendo o seguinte: vocês têm por pai a Satanás, porque querem fazer a vontade dele, vocês são mentirosos, ele é também mentiroso e homicida desde o princípio, e vocês querem satisfazer o desejo do pai de vocês, que é o diabo. Então, espiritualmente, aqueles que fazem a vontade das trevas é como se fossem descendência das trevas. Porque Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então tudo é como um nascimento, né? Disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Então, quando a pessoa se volta para as trevas, ela se torna descendência das trevas, ela dá propagação às obras malignas. E quando a pessoa se volta para a luz de Cristo, ela é descendência da luz, ela é filho da luz, ela dá propagação às obras benignas de Cristo e se torna sal da terra e luz do mundo. E quando aqui Deus diz assim para a mulher: a tua descendência vai ferir a cabeça da serpente. Quer dizer, Cristo nasceu de uma mulher. Cristo é a descendência da mulher que pisa na cabeça da serpente. Então, esta profecia de Gênesis 3,15 não tem nada a ver com predestinação, não tem nada a ver com Deus falando para a mulher que ia colocar no seu ventre uma semente maligna. Que absurdo, que profanação! Como nós vemos que Deus é misericordioso, que na hora que um homem desse está falando essas asneiras, não cai fogo do céu e transforma esses homens em cinzas. Eu vejo como Deus é bom, e muito melhor e mais nobre do que nós, porque se eu fosse Deus, já teria feito cair fogo do céu há muito tempo. Esses homens distorcem a palavra para o seu bel prazer, são amantes de si mesmos. Meu querido, e quero ir a outra tecla com você. Anote aí, Ezequiel 33. Ezequiel 33 diz o seguinte: preste bem atenção na leitura, meu querido. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Meu querido, você vai analisar o texto de Ezequiel 33 com calma, e você vai concluir que o ser humano possui o seu livre-arbítrio. Deus, tão poderoso, criou criaturas assim, com livre-arbítrio. Mas diz o mesmo filho do diabo, que eu já me referi, você sabe quem é,
que o homem não tem livre-arbítrio, ele já nasce predestinado ao que vai fazer. Ele não tem escolha, diz o filho do diabo, cujas iniciais é MA. E ele diz isto, esses absurdos. E ora aqui nós vemos Deus responsabilizando um profeta para que ele fale às pessoas dos seus erros, dos seus caminhos maus. E Deus diz: se você não avisar, eu vou requerer o sangue daquela vida das tuas mãos. Você tem que avisar. Ora, se já nascemos predestinados, para que o aviso? O aviso vai mudar a predestinação de Deus? Para que vamos pregar? Para que vamos evangelizar? Para que vamos corrigir? Para que vamos redaguir? Para que vamos fazer seja lá o que for? Se não tem mais jeito, se já está predestinado, para que vamos avisar o perverso, se ele já está predestinado? Ele vai ser mesmo ou salvo ou condenado, independente de qualquer coisa, ele já nasceu predestinado? Que absurdo! Pois aqui Ezequiel está mostrando que Deus responsabiliza o seu profeta, dando-lhe a obrigação de avisar o ímpio do seu perverso caminho. E diz: se o ímpio der ouvidos, veja bem, olha o livre-arbítrio, se o ímpio der ouvidos, se converter do seu mau caminho, ele livrará a sua alma. Se ele não der ouvidos, olha o livre-arbítrio, se ele não der ouvidos, é uma opção dele, é uma escolha dele, o caminho que ele quer seguir. Se ele não der ouvidos, ele perderá a sua alma. Existe ou não existe o livre-arbítrio? Judas predestinado ao inferno? Que conversa fiada, que falta de banco de escola dominical, que falta da verdade. Para que Jesus escolheria como apóstolo um homem que já estava predestinado ao inferno? Para quê? Ora, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Judas está incluído neste mundo que Deus amou. O sangue de Cristo também é derramado por Judas, como por Pedro, como por Tiago, como por João, como por todos os apóstolos. E Jesus escolheu Judas e ele apostatou da fé, como os filhos do diabo da modernidade apostataram da fé, depois de terem posições tão nobres, depois de receberem títulos de homens de Deus, hoje são qualificados simplesmente como filhos da rebeldia, prenúncios da apostasia e filhos do diabo. Isso que são. Jesus não errou a escolher Judas. Deu a ele oportunidade igual a todos. Ele decidiu ser traidor. Não tinha nada que determinasse que Judas teria que trair Cristo. Nada. Porque Jesus disse: o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Isso está claro, que ele vai como dele está escrito. Ai daquele por quem ele é traído. Por quê? Porque não é uma determinação, foi uma opção de alguém trair Cristo. Deus amou o mundo e Judas estava incluído nisso. Quero convidar ainda você a Efésios capítulo 1. Porque você tem, meu irmão, que ficar esperto, senão qualquer filho do diabo joga uma rede sobre a tua vida. Efésios capítulo 1, presta bem atenção a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como antes da fundação do mundo? É a onisciência de Deus no plano que já havia traçado
de que Cristo viria a este mundo morrer em resgate da humanidade, a onisciência de Deus em ação. Por isso o Apocalipse vai dizer: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não existiu nenhum cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso está revelando, como Paulo também vai escrever, o plano eterno do Evangelho que esteve oculto em tempos antigos, mas agora revelado. Isso está mostrando a onisciência de Deus, a sua capacidade de saber todas as coisas. Bota quantos anos para frente? Então, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Jesus é a porta. Quando você entra por esta porta, o teu caminho é o céu. Então a predestinação é por meio de Jesus Cristo, mas fora de Cristo, salvação? Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Está aqui, Efésios capítulo 1, é claro, fala de um caminho que nos leva ao céu, e Paulo chega ao ponto de chamar esse caminho de uma predestinação, mas ele enfatiza, ele é claro a dizer que isto é em Cristo, é no amado, é pelo seu sangue, é nele. Meu querido, se alguém está te ensinando ao contrário, olha nos olhos desse cidadão e diga: tu és um filho de Satanás. Porque se alguém diz que tu vai para o céu sem Cristo, ele está querendo anular o que a Bíblia diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai, e que Cristo morreu pelos nossos pecados cravados naquela cruz. Se alguém está tentando anular isso, meu querido, é filho do diabo. Tá certo? Há muitos outros estudos para nós seguirmos, mas nós vamos ficar por aqui. E a Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, zelando pelo ensino verdadeiro, sério da Palavra de Cristo, mostra-se incansável para a sua edificação espiritual.